Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Hoje quero meditar num texto do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, que diz: A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O texto aqui fala a respeito de um homem religioso, fariseu, que participava do Sinédrio e que era tido pelo povo como um homem santo e religioso que servia ao Deus verdadeiro. E aqui temos diante de nós, dessa visita que Nicodemos teve com Jesus, uma das doutrinas mais extraordinárias das Escrituras. Algo que Cristo mostra para Nicodemos, que se achava assim, pela sua religiosidade, um servo de Deus. Alguém que estava assim pronto para ir para o céu. Mas Jesus diz a ele, respondendo a respeito da sua condição: em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmãos, a gente vê que nos nossos dias existem tantos assuntos de suma importância que têm sido negligenciados pela igreja e pelos cristãos, pelo povo de Deus. Assuntos esses que são de suma importância para a nossa fé e para a edificação da igreja, para a edificação do povo de Deus. Muitos pastores, pregadores, igrejas têm negligenciado a doutrina da regeneração, que na nossa geração hoje, por muitos, tem sido uma doutrina esquecida, uma doutrina tão importante, de suma importância para a igreja, para os cristãos, para o povo de Deus. Aqui no Brasil, onde muitos dizem viver no contexto cristão, religioso, muitos se intitulam salvos e dizem que vão para o céu pelo fato de participar de uma igreja, pelo fato de ter sido batizado, de ter feito uma profissão de fé, ou de ter levantado a mão e ter aceitado a Jesus como seu Salvador, ou atendido ao convite de um pregador que o chamou à frente para se ajoelhar e orar ali e pedir que Jesus entre no seu coração. E eles dizem que vão para o céu e que são sim cristãos. Mas se você for estudar os avivamentos que teve na história da igreja, pegando principalmente Jonathan Edwards, George Whitefield, onde tinham por tema das suas pregações a justificação pela fé somente, e George Whitefield principalmente, que pregava muito a respeito do novo nascimento, vivendo ali no contexto religioso, onde muitos também se intitulavam crentes cristãos, e quando na verdade, quando confrontados pela palavra de Deus, reconheceu que não eram de fato cristãos, que não eram povo de Deus. Então a doutrina da regeneração, ela é uma doutrina de suma importância para a igreja, para nós, para o povo de Deus. E que nós precisamos entender e se ingressar no reino. Essa doutrina que revela que de fato, para alguém ver o reino de Deus, participar do reino de Deus, ingressar no reino de Deus, é necessário que ela nasça de novo, que ela passe pelo novo nascimento, pela essa obra extraordinária do Espírito Santo no nosso coração, na nossa natureza. O novo nascimento é isso. É quando Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, quando ouvimos a pregação do Evangelho, quando o pecador é exposto ao Evangelho, Deus, pela sua graça, aplica a sua palavra ao nosso coração pelo Espírito Santo, transformando completamente a nossa natureza. É uma colisão com a glória de Deus. É quando um pecador totalmente corrupto nos seus delitos e pecados, alguém que está literalmente morto nos seus delitos e pecados, ele é transformado interiormente, a sua alma, a sua natureza é transformada pelo Espírito Santo. É quando Deus faz aquela aplicação graciosa da sua salvação, da obra de Cristo no nosso coração mediante o Espírito Santo de Deus. Então, não adianta nós intitularmos-nos cristãos quando, na verdade, somos somente religiosos e que, pelo fato de termos o nosso nome no rol de membros de uma igreja, não faz ou nos torna salvos. Isso não faz com que eu tenha a minha salvação. Isso não faz com que, de fato, eu seja um cristão verdadeiro que vai para o céu. Então, existem muitos assuntos de suma importância que são negligenciados pela igreja, pelo próprio povo de Deus, principalmente nos nossos dias. E a doutrina da regeneração, do novo nascimento,
é uma doutrina que tem sido esquecida pela igreja, pelo povo de Deus. E nós que temos a verdade de Deus, a palavra do Senhor, irmãos, precisamos anunciá-la como ela é, né? Na sua íntegra, mostrando que a palavra de Deus nos dá o caminho a qual devemos trilhar, o caminho a qual nós devemos seguir. Então, o que é a regeneração? Ou novo nascimento, esse nascer de novo a qual Jesus fala para Nicodemos. A regeneração é um ato soberano de Deus, pelo qual é imputado o princípio da nova vida no homem, ou seja, uma mudança radical no coração do homem, pela qual o homem passa quando ele se torna um verdadeiro cristão. É uma verdadeira transformação no interior. É nascer do alto, é nascer de novo, é receber uma nova vida, uma nova natureza. Ou seja, ser cristão ou dizer que é salvo somente pelo fato de praticar uma religião, de participar de uma comunidade, de ter o nome escrito no rol de membros, isso não te torna salvo, não me torna salvo, não faz com que eu seja salvo. Nós sabemos que nós só podemos ser salvos através de uma obra soberana de Deus realizada em nosso coração, né? Quando essa obra de Cristo é imputada, é aplicada ao nosso coração, e a nossa natureza ela é transformada pelo Espírito Santo de Deus. Eu gosto muito do exemplo que R.C. Sproul dá a respeito do nascer de novo, da regeneração. Ele usa a lagarta como exemplo, né? A lagarta, para ela entrar na metamorfose, quando ela entra no casulo para ser uma borboleta, você vê que é uma completa transformação. E R.C. Sproul fala a respeito disso, que assim como uma lagarta, ela entra no casulo e é transformada num inseto totalmente diferente, com cores, com asa, né, com antenas. Assim também é a obra da regeneração no coração do homem perdido e pecador nos seus delitos e pecado. Então não adianta dizermos que professamos uma fé. Muitas pessoas também acham que são salvas e que vão para o céu. Principalmente a gente vê muito isso no evangelismo, quando você vai evangelizar alguém. Ela diz, não, eu vou para o céu, porque eu não bebo, eu não fumo, né? Eu não faço mal a ninguém, eu não faço isso, não faço aquilo. Mas não é em si o que nós faz ou o que nós deixa de fazer. Mas é a nossa condição diante de Deus, o nosso coração caído que nos condena. Tudo que fazemos, por mais que seja com a boa intenção, é pecado. Tudo aquilo que é feito sem fé, tudo aquilo que é feito sem a justiça de Cristo, sem fé em Cristo, é pecado, se torna pecado. Não há um justo, Paulo diz, citando o Salmo na carta aos Romanos, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, né? Na garganta deles, veneno, né? Tem, a sua garganta é um sepulcro aberto, ou seja, não há bondade nenhuma em nós, não há um justo, não há um sequer. Todo homem foi extraviado por causa do pecado, foi destituído da presença e da glória de Deus. Então, para entendermos o que é de fato ser um cristão e atestarmos o nosso coração diante de Deus, examinando o nosso coração para sabermos se realmente somos salvos, é quando entendemos pela palavra de Deus que nós de fato nascemos de novo por essa obra soberana de Cristo. E a regeneração, o novo nascimento, ela não é uma melhoradinha, né? Quando você vai para a igreja e passa, eu fazia isso, agora eu não faço mais isso. Não. É quando acontece essa transformação em nosso interior, no nosso coração. É quando de fato vemos a beleza de Deus em Cristo, quando contemplamos a Deus e desejamos a Deus. É quando o meu desejo, a minha vontade, ela é mudada. Eu amava pecar. Me deleitava no pecado quando não conhecia Cristo. Agora não, que eu nasci de novo, eu abomino o pecado. Eu odeio o pecado. Apesar de pecar, mas eu não tenho mais deleite no pecado. O pecado não é mais o meu deleite. E sim Cristo. Sim o Evangelho, sim a palavra de Deus. Então, é necessário que nós tenhamos em mente que para alguém ver o reino de Deus e participar do reino de Deus, é preciso que ele nasça de novo, que ele passe pelo novo nascimento. Então não é religião, não são tradições, não é roupa,
né? Não são obras, não é nada disso que te torna salvo. É quando Deus nos acomete pela sua glória e quando Ele faz essa obra graciosa, soberana em nosso coração e nos transforma numa nova criatura. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4 que assim que, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, o novo nascimento, a regeneração, faz com que nós sejamos uma nova criatura, faz com que nós sejamos filhos de Deus, faz com que nós sejamos de fato os co-herdeiros com Cristo, herdeiros do reino de Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é uma mudança externa, mas uma mudança interna, a qual Deus faz essa obra, mudando, tirando do nosso coração o pecado, né? A corrupção do nosso coração, transformando essa massa caída em Adão na imagem e semelhança de Cristo, imputando em nós a justiça de Cristo no nosso coração. Então precisamos entender a regeneração. Precisamos entender a necessidade que todos têm de regeneração. Todo homem pecador, nascido de mulher, necessita nascer de novo. Todos precisam receber esse novo nascimento, pela qual somente Deus pode realizar no coração do homem. E onde, mediante a fé em Cristo, nós podemos recebê-lo e sermos assim transformados mediante essa obra graciosa e soberana de Deus por meio de Cristo Jesus. Então, essa é a evidência que de fato você é um cristão, de que você é um filho de Deus. Né? Não é que você fez uma profissão de fé, que você se batizou, não é nada disso. Apesar de que essas coisas feitas de forma bíblica, né, elas servem sim para a edificação da nossa fé. Mas o que evidencia de fato não é o sacramento, não é algo externo, não é o símbolo externo que evidencia que você de fato é salvo. Mas essa obra soberana de Deus realizada em nosso coração. O novo nascimento, o nascer de novo. E é isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Esse homem religioso, né, fariseu, que se achava um homem justo diante dos homens, quando diante de Deus ele não o era. Jesus diz a ele, necessário é nascer de novo. Então que nós possamos ter isso em nossa mente, trazermos à nossa mente essa lembrança de que ninguém pode ser salvo mediante uma prática religiosa ou qualquer outro ato do homem. Que a salvação é uma obra soberana de Deus, realizada por Deus em nós, no nosso coração, mediante o Espírito Santo de Deus. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde em Cristo, que você possa entender que sem um novo nascimento, você não pode ir para o céu, você não pode ser considerado um filho de Deus. Se você o é, se você sente em seu coração que Deus o chamou você graciosamente, isso será testificado mediante o Espírito Santo de Deus que habita no teu coração. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Que Deus e Cristo abençoe cada um de vocês. Amém.